Boa tarde. A Madeira enfrenta um déficit muito grave de efetivos da PSP. O alerta é do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que esteve de visita à região. Segundo o dirigente sindical, há cerca de 300 polícias madeirenses destacados no continente que continuam à espera de uma vaga para regressar à ilha. Parece-me evidente que há um déficit muito grande de polícias na Madeira e esses colegas que estão à espera, esses 300 e qualquer coisa, elementos que estão no continente à espera, não venham enquanto o efetivo não for reforçado com novos polícias para permitir não só que saiam para a pré-apresentação os que têm que sair e aqueles que estão à espera de vir para a Madeira. Polícias a se reformar e outros que querem voltar para a região. Um assunto que não é fácil de resolver porque há falta de agentes, sobretudo em Lisboa. Na capital, Lisboa, há falta de polícia. Sabemos que agora esta Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras vem agudizar o problema. Estamos a perspectivar um estudo para fazermos uma proposta ao Governo no sentido de alterarmos a política de recrutamento e a política de mobilidade. Porquê? Porque na nossa opinião, aquilo que está a afastar um jovem da Madeira em concorrer à polícia tem a ver não só com as fracas condições de trabalho, com os direitos que são sonegados, mas muito com aquilo que é o tempo que se demora em Lisboa para poder regressar à sua terra natal. E desse ponto de vista, achamos que aquilo que está em causa pode passar também pelas regras de mobilidade, que têm que ser aceleradas, e pelo processo de recrutamento que pode ser até regional, local ou distrital. Estamos a avaliar para depois apresentarmos uma proposta. Em entrevista ao Diário, o sindicalista falou também sobre as regras de acesso que foram recentemente alargadas para aliciar mais interessados para as fases de recrutamento. Paulo Santos admite que essa decisão não vai resolver o problema. Do nosso ponto de vista, não vão resolver. Eu tive a oportunidade de dizer à Sra. Ministra que tratava-se de um paliativo. Eu acho que até isto é um não assunto. Até publicamente disse que era uma medida em desespero, porque é mesmo uma medida em desespero, porque é assim que eu a encaro e é assim que eu vejo quem a propôs e quem a efetivou, na forma como abordam esta matéria, é assim que eu concebo que tenha estado na base da sua tentativa de salvar algo que não existe, que é a atratividade. A atratividade não decorre do fator idade. Admito que até possa haver aqui uma alteração do número de candidatos, mas o problema é estrutural e temos que perceber, antes de avançar com uma medida, o que é que está na base dessa medida. E eu pergunto, foi feito algum estudo para perceber porque é que os jovens não concorrem à polícia? Têm esses dados? Era o fator idade que estava nessa base? Eu julgo que não. Agora, nós sabemos uma coisa, a questão de salarial, a questão das condições de trabalho, a questão do estatuto social de polícia e a questão da mobilidade, parecem-me que são variáveis muito mais determinantes. Tão determinantes quanto o pagamento do subsídio de insularidade aos polícias na Madeira, uma matéria que dependerá do Poder Central. Não conseguimos perceber qual é a falta de compreensão de quem ainda não deu esse passo, mas o problema é exatamente esse, é o Parlamento Nacional não ter ainda vinculado aquilo que foi uma decisão já local, e era importante perceberem que estas particularidades, esta especificidade que os polícias da Madeira, no caso concreto, têm, merecem este tratamento para respeitar aquilo que são estas especificidades e que, leia-se, a maior parte dos trabalhadores da administração pública que estão a trabalhar aqui na Ilha da Madeira têm esse complemento e era importante os polícias também serem beneficiados com ele, sendo certo que é ao Parlamento Nacional que compete dar esse passo que falta. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que esteve de visita à Madeira, entrevista conduzida pelo jornalista Orlando Drummond para ler hoje na edição impressa do Diário. Márcia Gomes é a nova presidente do Conselho de Administração do Cesarram, a atual chefe de gabinete do secretário regional das Finanças, licenciada em Direito e com experiência no Instituto de Segurança Social e no próprio Cesarram, onde integrou o Conselho Fiscal, vai assumir a liderança da empresa que gera o Serviço Público de Saúde. A nova equipa fica completa com João Vares Luís como vice-presidente, atualmente vogal do IASUD, e com os vogais Marco Figueira, diretor de serviços no Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o IDE, Nuno Gonçalves, engenheiro civil na ARM, e Filipa Rodrigues, que transita do anterior Conselho de Administração. Segundo a Secretaria Regional da Saúde, a escolha desta equipa foi feita com ponderação e já estava definida há algum tempo. No entanto, o anúncio só agora avançou porque o ainda Conselho de Administração estava a trabalhar no Orçamento Regional e no Plano de Investimentos para
2026. O novo Conselho de Administração do Cesarram inicia funções no início de dezembro. Até lá, a equipa liderada por Herberto Jesus mantém-se em plenas funções. Sobre o futuro, a governanta, em nota enviada às redações, manifesta confiança na liderança de Márcia Gomes, sublinhando a competência, juventude e experiência da nova equipa e desejando que este novo ciclo traga responsabilidade, inovação e resultados positivos para o sistema de saúde da região, menos dispendioso. Pelo menos foi essa a visão partilhada por Miguel Albuquerque. É preciso eliminar os desperdícios, eliminar as redundâncias e conter os gastos excessivos, porque o Serviço Regional de Saúde é um serviço que tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. Isso é uma responsabilidade de toda a gente, porque se não for, entramos em disfuncionalidade e o serviço rebenta. Não é possível que os custos que estamos a constatar, os custos estão a subir exponencialmente. Então, a subir exponencialmente, desde os medicamentos aos tratamentos, à tecnologia, tudo isto, despesa corrente que o Governo tem que assegurar. Temos que tomar medidas de contenção do desperdício, do gasto excessivo, da redundância, por exemplo, nos exames, para garantir a prestação de cuidados de saúde aos nossos concidadãos. Senão, o que é que acontece? Se você rebentar, ou se o sistema público de saúde rebentar, vai ter dois sistemas, vai ter um residual para os pobres e vai ter um sistema de saúde para a classe média e para os ricos, que é o sistema privado. E isso não me agrada a nada. Palavras do Presidente do Governo Regional proferidas na última semana, quando questionado sobre os desafios que se colocavam ao futuro Conselho de Administração do Cesarram. A Presidente do Tribunal de Contas assegura que vai continuar a acompanhar de perto o processo de recuperação das ajudas ilegais concedidas pelo Estado a empresas da Zona Franca da Madeira que beneficiaram irregularmente de taxas reduzidas de IRC de 3%, 4% e 5%. Em entrevista à agência Lusa, Filipe Calvão sublinhou que o Tribunal de Contas mantém sob vigilância o ponto de situação em relação à devolução do dinheiro aos cofres do Estado. Em causa está a reposição dos benefícios fiscais concedidos a empresas com sede na Zona Franca da Madeira, considerados ilegais pela Comissão Europeia por violarem as condições especiais dos auxílios estatais destinados às regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira. Na última semana, Miguel Albuquerque saiu em defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira e contestou a decisão. As decisões que têm sido tomadas relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira têm sido descabidas. E têm sido descabidas porquê? Porque desde há alguns anos que é o próprio Estado português e cidadãos do Estado português que vão fazendo acusações e queixas na sede da União Europeia para prejudicar o Centro Internacional de Negócios, prejudicar a Receita Fiscal da Madeira e beneficiar os outros centros, porque as empresas só estão aqui, e estão aqui na Madeira porque têm benefícios fiscais e condições para desenvolver as suas atividades, mas se começarem a massacrá-las, elas vão para os outros centros. Aliás, os lobbies estão bem presentes. Ou vão para o Luxemburgo, ou vão para a Holanda, ou vão para a Inglaterra, ou vão para Chipre, ou vão para outras praças. Portanto, nós não estamos sozinhos no mundo. Essa ideia de destruir o centro, que é um complexo de alguns comunistas que querem destruir tudo o que cria riqueza, essa gente ainda não percebeu que nós temos 4.000 postos de trabalho qualificados no Centro Nacional de Negócios. Neste momento temos o terceiro registro de navios da União Europeia, com crescimento, temos mais 1.300 navios aqui registados. Temos hipóteses de crescimento e estamos a negociar o quinto regime e estão correndo bem que a direção. Agora, temos uns complexados, gostam de dar teus nos pés, ou, segundo a psiquiatria que se estuda nos manuais, o chamado princípio da autoflagelação. Ou gostam de se prejudicar a si próprios, que é uma coisa que eu não consigo compreender. Os outros ficam todos contentes. A autoridade tributária e aduaneira tem vindo a proceder à recuperação destes benefícios e até 12 de junho deste ano conseguiu reaver 143 milhões de euros dos 623 milhões a devolver pelas empresas. Ainda nesta entrevista e neste contexto, Filipe Calvão, a Presidente do Tribunal de Contas, rejeita ser bode expiatório para atrasos na aprovação de contratos públicos. Explica que o Tribunal cumpre os tempos legais dos 30 dias úteis para emitir um visto prévio e sublinha que a média de aprovação está em 12 dias úteis. Nuno Domingos.
A Presidente do Tribunal de Contas insiste que a instituição não pode ser bode expiatório para as intenções do Governo de rever as regras da contratação pública e de acabar com o conceito de visto prévio. Numa entrevista à agência Lusa, esta segunda-feira, Filipa Calvão avisa que isso pode ter até um efeito contrário no funcionamento normal da administração pública. Eu acho que esta narrativa que é criada em vários contextos, mas enfim, essencialmente no contexto político, é uma narrativa de arranjar aqui um bode expiatório. Mas com cautelas, que deve ser utilizado com cautela, diria eu, porque se matam o bode, passa aqui a expressão, se extinguem o visto ou a fiscalização prévia ou se a reduzem substancialmente, deixam de ter uma explicação fácil para o atraso na persecução do interesse público e, portanto, é preciso ter aqui também alguma cautela de quem usa esse argumento, porque se pode virar contra a própria administração pública. Nesta entrevista, a Presidente do Tribunal de Contas garante que todos os prazos legais são cumpridos pelo Tribunal e, se há atraso, é porque os processos chegam ao Tribunal mal instruídos sobre os projetos do PRR em que foram encontradas fragilidades ou ilegalidades. Filipa Calvão diz que são um pouco mais de 20 aqueles que determinaram o apuramento de responsabilidades financeiras. Alguns desses contratos estão a avançar, de facto, para esse processo de apuramento de responsabilidade financeira. E, portanto, estamos a ter uma parcela, eu não sei dizer agora a taxa, não tenho essa informação neste momento, mas sei que há um conjunto de contratos, de processos, mais de 20, que estão já em apuramento de responsabilidade financeira, o que significa que foram cometidas irregularidades e que o Tribunal não conseguiu a sua intervenção, já quando o contrato estava a ser executado, não permitiu corrigir as ilegalidades detectadas, não eram ilegalidades suscetíveis de correção ex post, a posteriori, e, portanto, o caminho é o da responsabilidade financeira. Filipa Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, numa entrevista esta segunda-feira à agência Lusa. O Tribunal de Contas rejeita ser bode expiatório para atrasos na aprovação de contratos públicos. O secretário-geral do Juntos pelo Povo anunciou hoje que o partido colocou em consulta pública o caderno de encargos lançado pelo Governo da República para a realização do estudo económico-financeiro sobre a ligação férrea entre o continente e a Madeira. Elvio Sousa acusou o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, de apresentar já as conclusões do estudo que encomendou. Manda avançar com um estudo e apresenta, curiosamente, já as conclusões. Ou seja, e vou ser mais preciso, em declarações, o Ministro do PSD referiu que esse estudo, pelo qual vão ser gastos mais de 200 mil euros do contribuinte, não será diferente da avaliação do último operador. Gasta 200 mil euros do orçamento do Estado para lançar um estudo de viabilidade económica ou financeira, mas diz para já que a operação está condenada e que não vai haver viabilidade económica. Para o líder parlamentar do Juntos pelo Povo, a operação deve deixar de ser encarada como uma mera possibilidade ou como a repetição de modelos antigos. A operação não pode continuar a ser vista como uma hipótese ou uma repetição de modelos passados, sobretudo tendo presente as argumentações do último operador que, recorde, desistiu da linha. E a operação não pode ser vista como uma situação já perdida e passar a ser vista como uma decisão estratégica de política pública do Sistema Nacional e Europeu de Transportes Marítimos. Um estudo económico-financeiro sobre a ligação férrea entre o continente e a Madeira que vai custar 200 mil euros. A Madeira, que tem cada vez menos famílias a receber o rendimento social de inserção, o RSI, mas com valores de apoio cada vez mais altos. Segundo dados da Segurança Social, 2010 foi o ano em que o RSI atingiu o máximo histórico na região, com 11.237 beneficiários e 3.924 famílias. A partir de 2011 iniciou-se uma queda contínua
que se mantém até hoje. A Madeira contabiliza 2.325 famílias beneficiadas e num total de 4.026 beneficiários. Apesar da diminuição do número de pessoas abrangidas, o valor médio pago tem aumentado todos os anos. Entre 2010 e 2024, o apoio por beneficiário subiu 41%, passando de 114 euros para quase 162 euros, o valor mais elevado de sempre. Já o montante por família aumentou 21% para 282 euros mensais. Esta evolução mostra uma mudança no perfil do RSI. Deixou de ser um apoio muito alargado para se tornar dirigido a situações de maior vulnerabilidade social.